Nesse exato momento, são 3 da tarde, e a luz da janela está incomodando, então eu vou ter que fechar a janela. Eu fechei a janela, ligar a luz, e bem, essa é a iluminação que tem aqui no quarto. A luz é fraca, e eu queria lhes falar porque que não vai dar para poder resolver o problema no quesito da iluminação. Na outra vez que eu gravei de madrugada, e quase sempre eu vou ser obrigado a gravar de madrugada, não vai ter outra escolha, porque o trabalho da minha mãe faz muito barulho, e ela trabalha o dia todo, e então não tem muito o que fazer no quesito disso. Então sou obrigado a gravar de madrugada. Agora, tá dando para gravar a triatagem, porque ela não vai trabalhar hoje, não tá trabalhando. Eu não posso melhorar a luz do quarto, e eu tenho uma lamparinazinha aqui, ó, que se eu ligar ela normalmente vai ficar desse jeito. Fica assim, incomoda bastante aqui, porque fica bem iluminado. Eu poderia fazer o quê? Poderia fazer isso aqui, só que nesse exato momento meus olhos estão ardendo pra caramba, e porque eu sou fotossensível, eu não posso ter luz diretamente no meu olho, e também é por isso que a luz aqui do quarto é fraca, eu não posso deixar ela mais potente. Eu espero que você entenda nesse quesito, eu espero que você entenda isso, e que a gente possa levar isso adiante, porque não tem muito o que fazer. Não tem como, sei lá, só se eu colocasse um óculos de sol, mas aí não seria muito pior do que só ter esse meu óculos aqui, porque eu teria que ter 2 óculos, um em cima do outro. Aí eu poderia ligar a luz, mas não é bom. Não é. Espero que você entenda nesse quesito. O nome da questão, como eu disse, é De Volta para Casa, e nós vamos começar lendo aqui ela. Normalmente, você faz uma viagem de carro de São Diego a Los Angeles com a velocidade média de 105 km por hora em 2 horas e 20 minutos. Em uma tarde de sexta-feira, contudo, o trânsito está muito pesado e você percorre a mesma distância com a velocidade média de 70 km por hora. Calcule o tempo que você leva nesse percurso. Bem, essa é uma questão extremamente simples, que nós vamos usar só uma fórmula e variações dessa fórmula para a gente poder encontrar o resultado. Eles nos dão, no primeiro percurso, a velocidade média, um tempo, e no segundo percurso, eles nos dão apenas a velocidade média. Nós sabemos, bem, eles nos deu esses dados que a gente tem, e existe uma fórmula que encaixa exatamente nisso, que é a fórmula da velocidade média. O senhor reclamou da minha letra, reclamou não, o senhor falou da minha letra na primeira atividade, então eu estou tentando melhorar. É uma coisa aqui que a gente vai aprender com o tempo, porque é a primeira vez que eu estou escrevendo desse jeito no computador. Então é uma coisa aí a se levar pelo tempo mesmo. Essa é a fórmula da velocidade média, que o que é que ela diz? Que a velocidade ela é uma razão entre o espaço percorrido e o tempo, no caso da velocidade média. Se nós tivermos um carro, por exemplo, em movimento, indo de um ponto A até um ponto B, esse espaço que ele percorreu, de acordo com o tempo que ele percorreu, vai ser a velocidade que ele percorreu durante todo o percurso. Se durante o percurso ele tiver parado, por exemplo, nesse ponto aqui, e tiver parado nesse ponto aqui, ele veio aqui andando, ele passou por esse ponto, chega que ele parou para comer, depois ele para poder abastecer o carro, e ele continua a viagem dele. Ele vai ter uma velocidade instantânea em cada um desses pontos, que vai ser a velocidade em que ele vai estar no carro lá pelo velocímetro, porém, no percurso inteiro, se a gente pegar todo o tempo que ele demorou e o espaço que ele percorreu, e a gente colocar isso em razão, nós vamos ter a velocidade média que ele teve durante o percurso inteiro. Essa velocidade média indica basicamente se ele tivesse mantido essa velocidade durante o percurso inteiro, ele teria demorado esse exato tempo. Se ele não tivesse parado para nada e tivesse continuado, a mesma velocidade o tempo todo será essa velocidade média. É basicamente isso. E nós vamos usar isso, essa informação que nós temos aqui, para poder resolver essa questão aqui agora. Com esses dados que nós temos, nós podemos jogar a fórmula no quesito, nos dados que temos, de acordo com o percurso 1, e podemos jogar na fórmula. Com essa fórmula, nós vamos acabar descobrindo o espaço que demora de uma cidade até outra. Nós vamos descobrir quanto tempo. Tem um porém. Nós temos aqui 2 horas e 20 minutos. Nós temos que fazer alguma coisa com isso. Nós vamos transformar essas 2 horas e 20 minutos em apenas horas. Como aqui a gente está usando o horas, aí eu optei por utilizar esse dado desse jeito, como está aqui no quilômetro, para a gente não ter que fazer nenhuma transformação aqui. Mas a gente pode transformar em metros por segundo, etc, de acordo com quem está fazendo a questão. No caso, eu vou preferir transformar esses 2 horas e 20 minutos em apenas horas. Temos esses dados e temos essa fórmula. O que nós queremos descobrir é o ΔX. Nós queremos descobrir o espaço entre San Diego e Los Angeles.
Como nós temos os outros dados, nós vamos simplesmente jogar a fórmula e descobrir tudo isso. Vamos primeiramente isolar o x. Fazemos isso, é muito simples. Pegamos o x e colocamos o ΔT lá para cima. Fazendo isso, fica Vm vezes o ΔT, que é o tempo que a gente percorreu. Com isso, com essa fórmula, simplesmente jogamos os dados aí e descobrimos tudo. Δx é igual à velocidade média vezes o tempo. A velocidade média é de 105 km e o tempo é 2,33 horas. Como os dados estão todos no mesmo sistema métrico, nós podemos simplesmente jogar métrico e horário, etc. Nós podemos simplesmente jogar isso aqui sem precisar nos preocupar com isso. Então fica 105 vezes 2,33. Jogando isso na calculadora, nós temos 105 vezes 2,33, que dá 244,65 km. Dependendo de onde você estiver fazendo, você pode simplesmente pegar esse dado e colocar 245 km. Eu vou deixar o 244,65 por causa que nós estamos aqui usando calculadores, etc. Então não vai ter muito problema nesse sentido. Mas pode simplificar para 245 km. Tendo o espaço, nós podemos colocar aqui o espaço, 244,65 km. Agora nós temos que achar o T2, que é o tempo que eles demoraram para percorrer, com a velocidade média de 70 km. Como aqui agora nós queremos descobrir o T, nós temos que isolar o T da equação. E fazendo isso é também bastante simples. Nós também vamos e trocamos esses dois carinhas de lugar. Ficando ΔT é igual a Δx sobre a velocidade média. Então, ΔT vai ficar igual a... Pegamos aqui o Δx que nós descobrimos, que no caso é 244,65 km, e nós dividimos isso pela velocidade média que nós sabemos que é 70 km. Que no caso, nós teremos 349,5. No caso aqui, a gente pode simplesmente simplificar esse dado aqui e fica 3,50 horas, ou 3,5 horas, e isso aqui equivale a 3 horas e 30 minutos. Que esse é o tempo que ele levou para percorrer uma velocidade média de 70 km por hora por causa do tráfego. E assim, nós terminamos a nossa primeira questão. Ok, agora nós vamos para a questão 2.92 do mesmo livro e da mesma edição. Uma bola é lançada do solo diretamente de baixo para cima com velocidade V0. No mesmo instante, outra bola é largada do repouso de uma altura H diretamente acima do ponto onde a primeira bola foi lançada para cima. Desprezando as distâncias do A, calcule o instante em que as duas bolas colidem e B, ache o valor H em termos de V0 e G, de modo que no momento da colisão a primeira bola atinja sua altura máxima. Ok, essa questão é um pouco mais complexa do que a outra, porque a gente não vai usar números. Nós vamos usar basicamente só letras e fórmulas e etc. Mas primeiramente vamos tentar imaginar ela como acontece mais ou menos. A bola ela é lançada do chão para cima de algum local. Então vamos supor que aqui tem aqui tá a bola, vamos supor que aqui é a bola, e ela é jogada para cima por algum motivo, para algum local. Ela é jogada para cima. E aqui tem alguma estrutura que outra bola é jogada daqui, de repouso, e ela vai em direção a outra bola. Em seguida, quando isso acontece, no meio mais ou menos, as duas bolas acabam se colidindo, e depois disso, as duas bolas obviamente vão cair para o chão. Sim, uma é jogada no repouso e outra é jogada lá de baixo. Elas se colidem e depois as duas bolas vão cair. O que eles querem saber, a questão quer saber é o instante que as duas bolas colidem e depois o valor de H nos termos de V0 e G, no caso de altura, usando a velocidade inicial e G, que é a gravidade. Sabendo disso, nós temos que levar algumas coisas em consideração. A primeira é, quando um objeto está em queda livre, em movimento livre, na gravidade, como a gente está usando aqui a Terra, ele vai estar com uma velocidade de aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a bola que está caindo ela vai estar com essa velocidade, que 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a bola que está subindo ela vai estar contra essa gravidade. Então, ela vai estar com a velocidade dela normal, vamos supor que a velocidade dela é 10,
10 metros por segundo ao quadrado, e ao contrário da velocidade dela, vai estar com 9,81 metros ao quadrado, que é a velocidade da gravidade da Terra. Levando isso em consideração, temos que considerar que as bolas elas vão se encontrar na mesma altura e ao mesmo tempo, do que ela foi jogada e da outra que foi caindo. Se nós considerarmos como a altura o y, nós considerarmos o y como a altura, nós vamos levar algumas coisas em consideração aqui para a gente poder fazer a questão. A primeira coisa que temos que levar em consideração é que o y no chão ele vai ser 0. Então, quando a gente estiver lá no chão daquela bola que foi lançada, ela vai ter que ser jogada do y0. E se a gente chamar a bola que foi lançada de baixo para cima de A, então o y0 de A vai ser igual a 0, por causa que foi do local onde ela foi lançada. E é o local ali da onde foi. E se nós considerarmos que o y0b, vamos considerar o y0b, que é da bola que foi lançada para baixo, no caso, a altura dela vai ser h, que vai ser a altura máxima de que qualquer uma das bolas pode estar no plano de y, já que uma foi jogada lá de cima e a outra foi jogada lá de baixo. Então a altura máxima que eles conseguem vai ser o h, e a altura mínima, que foi a bola que foi jogada para baixo, vai ser 0. E elas duas vão se encontrar no meio do caminho, mais ou menos no meio do caminho. Então, levando aquilo em consideração, esses dados que nós temos, nós vamos ter que usar alguma das funções do movimento de queda livre, que é o que a gente está trabalhando. Como na questão A, ele pergunta o instante em que as duas bolas colidem, nós temos que usar a função da posição horária da queda livre. Essa aqui é a função horária do movimento de queda livre. Se a gente pegar essa função aqui e a gente colocar nos nossos termos que nós temos, que no caso é o y0a e o y0b, a gente vai ter que trocar algumas coisas. A primeira coisa que nós temos que ver é que a aceleração ela vai se transformar na gravidade, por causa que é um movimento de queda livre. E a outra coisa que nós temos que ver e levar em consideração é que isso aqui, a gente vai mudar isso aqui, que vai ser do y0a, e que no y0b, esse vt0, y, ele vai se transformar em h, porque é do local que o v0, como a gente viu aqui, é o h. Então eu vou montar essas equações aqui agora mesmo. Bom, tendo essas duas equações, como nós temos, como eu disse, o h ele vai ser trocado e a aceleração ela vai virar a gravidade. Tendo isso aqui em mente, a gente tendo isso, nós temos que, como nós sabemos, as duas bolas elas vão se encontrar ao mesmo tempo e na mesma posição. Sabendo disso, nós podemos simplesmente igualar o YA igual ao YB. Tendo isso, nós vamos ter essas duas equações juntas. Então, teremos V0t menos 1 meio de GT ao quadrado igual a H menos 1 meio de GT ao quadrado. Tendo essa equação aqui, nós podemos fazer algumas coisinhas. Primeiramente, cancelar esses termos aqui, por motivos óbvios. A gente pegar isso aqui e jogar para baixo, eles serão cancelados de qualquer forma. Cancela isso com isso, então nós vamos ter V0t igual a H. Então a gente temos que o tempo vai ser igual a H sobre V0. E é isso que nós levamos em consideração de toda essa equação. Então, o tempo, que é o que eles querem saber, que é calcula o instante em que as duas bolas colidem, esse aqui vai ser o instante em que as duas bolas colidem. Como essa questão é um pouco mais complexa, eu vou recapitular mais ou menos o que aconteceu aqui, o que a gente fez, para poder ficar um pouco melhor de se entender, caso alguém não tenha entendido. Primeiramente, nós lemos as equações, nós lemos a questão e vimos mais ou menos o que ele queria. Ele queria calcular um instante em que as duas bolas colidem. Para isso, ele nos deu algumas considerações. Primeiro que tem duas bolas, uma saindo de cima, outra saindo de baixo, e as duas sendo jogadas basicamente na mesma direção. E ele pediu para a gente calcular o instante para as duas bolas colidem. Como é um movimento de queda livre, nós usamos a função horária, por causa que a gente cria o tempo em que elas colidem, para poder chegar nesse resultado. Usando a função horária e colocando os nossos dados que nós tínhamos das duas bolas, nós chegamos a essas duas equações. A equação de YA, que no caso da bola que sai de baixo, e a equação de YB, que é no caso da bola que sai de cima. Da bola que sai de baixo, nós descobrimos que o V0 dela é 0, por causa que ela sai do chão, que a gente está considerando que o chão no eixo Y é 0. E o B, ele sai da posição H,
que a gente está considerando que é a posição exatamente em que ela é solta e ela vai caindo. Com isso, nós colocamos a aceleração como a gravidade, que isso é G, isso aqui é G, que é a aceleração da gravidade, que é o movimento de queda livre. E com isso, nós igualamos as duas equações. Por que nós igualamos as duas equações? Porque elas vão se encontrar no mesmo tempo e na mesma altura. Então, como a gente iguala as duas equações, nós colocamos aqui a equação de A e do lado a equação de B e na igualdade. Saímos cancelando tudo que podíamos para simplificar a equação, e com isso nós ficamos com V0t é igual a H. Com V0t é igual a H, o tempo que as duas vão colidir vai ser a altura em que a bola B saiu, dividido sobre o zero, que é da onde foi que a bola que foi jogada para baixo saiu. Com isso, nós temos o tempo no instante em que elas duas escolherem. Ok. O que é que a B quer? Que eu quero fazer agora. Calcule o instante. Não, B. Ache o valor de H em termos de V0 e gravidade, de modo que no momento da colisão, a primeira bola atinja essa altura máxima. Ok. Primeiramente, temos que levar em consideração que a altura máxima da bola A, no momento máximo, ela vai ser o quê? Vai ser zero. Por que ela vai ser zero? A bola ela vai sair lá de baixo, do ponto de repouso, vai subir e vai chegar um momento em que ela não vai conseguir mais subir, porque a gravidade vai ter tirado toda a velocidade dela. Então ela vai atingir o seu ponto máximo, seu pico. E depois ali ela vai cair em aceleração com a gravidade. Nesse momento que ela chegou ao pico, as duas bolas vão acabar colidindo. As duas bolas vão se encontrar e tal. Sabendo disso aqui, nós vamos destrinchar essa equação. Primeiramente que o AY ele vai virar gravidade, ele vai virar G, por motivos óbvios. A aceleração que está sendo imposta em cima da bola é a aceleração da gravidade. E a gente sabe que o V0y é zero. Levando isso em consideração, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter VY é igual a gravidade vezes o tempo. Só que isso aqui não vai ajudar a gente. Isso aqui não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, nós temos que fazer algumas alterações. Primeiramente, vamos deixar o Y tem evidência e vamos colocar VY sobre gravidade. Só que com essa equação exatamente aqui, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, nós temos que levar uma coisa em consideração. Como o VY é zero e o V0y também é zero, nós podemos considerar que o VY é zero. Levando isso aqui em consideração, nós podemos fazer outra equação. Como a gente descobriu na A que T é igual a H sobre V0, nós podemos pegar esse T aqui e substituir. Então, H sobre V0 vai ser igual a V0 sobre gravidade. E levando isso em consideração, nós podemos pegar esse V0 e jogar lá para cima, e temos que H é igual a V0 ao quadrado sobre G. E essa aqui é a resposta da B, que ele pergunta qual o valor em H em termos de V0 e G, de modo que no momento da primeira bola atinge sua altura máxima quando elas se colidem. Então, H é igual a V0 elevado ao quadrado sobre G. Essa é a resposta, e essa aqui é a equação. Se não entendeu, vamos fazer uma pequena recapitulação. Na A, nós descobrimos que T é igual a H sobre V0, e usando a equação da velocidade do movimento de queda livre, destrinchando ela, transformando a aceleração em gravidade, porque a aceleração que está sendo imposta em cima da bola é a aceleração da gravidade, a velocidade dela, no momento em que ela saiu da sua posição de repouso, e a velocidade dela na posição máxima, no momento em que ela falei, é zero. As duas são iguais. Então, nós podemos usar, destrinchando toda essa equação aqui, nós temos que T é igual a velocidade inicial sobre a gravidade. Só que a velocidade inicial... Não, nós temos que... A velocidade no momento máximo dela e a velocidade inicial é a mesma coisa, que é zero. Então, nós podemos transformar isso no outro termo. Transformar esses dois termos, nós podemos usar o que nós descobrimos na questão A, que é isso aqui, para poder destrinchar, e achamos que H é igual a velocidade inicial elevada ao quadrado sobre G.